Manual de Retenção de Impostos para as Associações de Pais e Mestres, APM Parte 2. Oi, tudo bem? Esse vídeo é para ajudar os chefes das associações de pais e mestres, APM, e das escolas estaduais. É um guia que fala sobre quando eles precisam reter e pagar impostos quando contratam serviços para a APM. Especificamente, o guia é para ensinar as APMS sobre a retenção de impostos nos recursos que eles recebem do programa Dinheiro Direto na Escola Paulista, PDD Paulista. O PDD Paulista foi criado por uma lei em setembro de 2019 e tem regras para como prestar contas certinhas. As prestações de contas das APMS são fiscalizadas por diferentes órgãos, como o Tribunal de Contas e a Secretaria da Fazenda. Por isso, é muito importante que os recursos sejam usados de acordo com as leis. Se a APM seguir tudo direitinho, as prestações de contas não vão ser rejeitadas e o dinheiro vai continuar sendo repassado. Assim, a APM pode ajudar a escola a melhorar a educação e a conexão entre as famílias e a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar um e-mail para pdid@educação.sp.gov.br. Espero que goste do texto e das dicas. Sempre que contratar um microempreendedor individual, MEI, para realizar os serviços mencionados, alvenaria, carpintaria, eletricidade, hidráulica e pintura, é necessário emitir o documento de arrecadação de receitas federais, DARF, para o recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal, CPP, conforme estabelecido pela Instrução Normativa RFB número 2005-2021. Além disso, ao efetuar pagamentos ao MEI, a APM deve entregar a guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social, CFIP-GIP, dentro dos prazos legais. A GIP deve ser entregue, recolhida até o dia 7 do mês seguinte ao pagamento da remuneração ou ocorrência do fato gerador de contribuição à Previdência Social, considerando o expediente bancário. Ao analisar propostas recebidas, se for identificado que o prestador de serviços é um MEI e os serviços estão listados no primeiro parágrafo mencionado, a APM deve adicionar 20% à proposta para o recolhimento do INSS, que é de responsabilidade da APM tomador. Isso deve ser considerado na pesquisa de preço, pois os orçamentos devem incluir todos os custos da contratação. É essencial seguir essas orientações para garantir a conformidade e a correta execução dos procedimentos de contratação. 3.3. Caso 3, a empresa é não optante pelo Simples Nacional. Para verificar se a empresa prestadora do serviço não é optante pelo Simples Nacional, basta realizar uma consulta no portal da Receita Federal, como apresentado na imagem abaixo. As empresas que não fizerem opção pelo regime tributário do Simples serão tributadas de acordo com o regime de lucro real ou presumido, aplicando as regras contidas na legislação de cada imposto. A APM é responsável pelo recolhimento da retenção do INSS, que é de 11% do valor dos serviços, conforme estabelecido pela Instrução Normativa RFB número 971 de 2009. A empresa prestadora de serviços deve destacar o valor da retenção nas notas fiscais, faturas ou recibos emitidos. Existem duas formas de contratação de serviços sujeitas à retenção na fonte: empreitada e cessão de mão de obra. A APM só pode contratar serviços por empreitada, pois a cessão de mão de obra exige a prestação contínua do serviço nas dependências da contratante, o que não é permitido pelo recurso PDD Paulista. Alguns exemplos de atividades que sofrem retenção previdenciária são limpeza, conservação, zeladoria, varrição, lavagem, enceramento e outros serviços relacionados à manutenção da higiene, asseio ou conservação de diversas áreas públicas e privadas. É importante seguir essas orientações para cumprir as obrigações previdenciárias e garantir a regularidade na contratação de serviços. Serviços de natureza rural, que abrangem atividades como desmatamento, lenhamento, aração, capina, colocação ou reparação de cercas, irrigação, adubação, controle de pragas, manejo de animais, colheita, lavagem, tosquia, inseminação, entre outras relacionadas à produção animal ou vegetal. Serviços de digitação, que consistem na inserção de dados em meio informatizado por meio de teclados ou dispositivos similares. Serviços de preparação de dados para processamento, que são realizados para viabilizar ou facilitar o processamento de informações, como escaneamento manual ou leitura ótica. É fundamental observar essas atividades para realizar corretamente a retenção previdenciária nos pagamentos de serviços contratados. A APM é responsável por recolher a importância retida de INSS na rede bancária até o dia 20 do mês seguinte ao do pagamento, antecipando-se para o primeiro dia útil anterior se não houver expediente bancário. Isso deve ser feito por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais, DARF, conforme estabelecido na Instrução Normativa RFB número 2005-2021. Para gerar o DARF, as notas fiscais de serviços tomados durante o mês e que sofreram retenção de INSS devem ser lançadas no sistema da FDREM, Escrituração Fiscal Digital das Retenções e outras informações fiscais, acessada pelo portal do ECAC.
Após o lançamento, as informações devem ser transmitidas para o sistema da DCTF Web, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de outras entidades e fundos, onde o DARF será gerado. É importante transmitir esses dados até o dia 15 do mês subsequente à emissão da nota fiscal, com antecipação em caso de sábado, domingo ou feriado. Para obter mais informações, é recomendado consultar o Manual de Orientação da DCTF Web. Ao acessar o portal web da FDREM, a APM ou seu procurador deve utilizar o certificado digital. O prestador de serviços, ao emitir a nota fiscal, deve destacar o valor da retenção de INSS com o título Retenção para a Previdência Social. Essa informação deve ser inserida após a descrição dos serviços prestados e serve para indicar o valor líquido a ser pago pelo tomador, ou seja, deduzindo os 11% referentes ao INSS. É importante ressaltar que o valor bruto da nota fiscal não deve ser alterado. É necessário destacar que a responsabilidade de recolher os impostos de competência da APM não pode ser transferida para o prestador de serviços, pois este utiliza códigos diferentes ao realizar seus próprios recolhimentos de impostos. A APM deve cumprir com a obrigação de retenção e recolhimento dos impostos conforme descrito anteriormente. Caso não cumpra com essas obrigações, estará sujeita a autuações pelo órgão fiscalizador. A legislação atribui ao tomador do serviço, no caso a APM, a responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento dos impostos, e a não realização dessas ações pode resultar em pagamento do valor principal acrescido de multa, juros e atualização monetária. É importante que a APM esteja em conformidade com as legislações fiscais para evitar problemas legais e financeiros. A APM pode ficar dispensada de efetuar a retenção do INSS em determinadas situações. Essas situações incluem: quando o valor correspondente à alíquota dos serviços for inferior ao limite mínimo estabelecido pela Receita Federal do Brasil; quando a contratada não possui empregados, o serviço é prestado pessoalmente pelo titular ou sócio, e o faturamento do mês anterior é igual ou inferior a 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição. Nesse caso, é necessário apresentar uma declaração assinada pela contratada comprovando essas condições. Quando a contratação envolve apenas serviços profissionais regulamentados por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais. Nesse caso, também é necessário apresentar uma declaração ou consignar o fato na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços. Quando a contratação envolve contribuinte individual equiparado à empresa e à pessoa física. Quando a empreitada é realizada nas dependências da contratada. Quando o prestador de serviço é optante do Simples Nacional, exceto as microempresas, MI, e empresas de pequeno porte, EPP, tributadas no anexo 4º da Lei Complementar nº 123 de 2006. Essas são situações em que a APM fica dispensada de efetuar a retenção do INSS. Quando a APM contratar uma empresa prestadora de serviços que esteja incluída no rol de setores beneficiários da desoneração da folha de pagamento, a alíquota de retenção do INSS será de 3,5%. Isso se aplica aos prestadores de serviços sujeitos ao pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB, de acordo com o 6 graus do artigo 7º e 5 graus do artigo 8º da Lei 12.546/11, prorrogada até 2023 pela Lei 14.288/21. A desoneração da folha de pagamento refere-se à substituição do recolhimento da alíquota de 20% sobre a folha de salários pelo recolhimento de uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Essa medida beneficia 17 setores, incluindo calçados, call center, comunicação, confecção, vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia de comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. Dentre esses setores, destacam-se a construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, tecnologia da informação e comunicação, nos quais as APMS recorrem aos serviços esporádicos. Para comprovar essa condição, o prestador de serviços deverá apresentar uma declaração confirmando a opção pelo recolhimento da CPRB em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento. É possível obter uma redução na base de cálculo da retenção do INSS quando existe um contrato que especifica o fornecimento de materiais. A Instrução Normativa 97109 permite essa redução, mantendo um valor mínimo de 50% para a tributação. As parcelas correspondentes ao custo da alimentação in natura fornecida pela contratada, de acordo com programas aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e ao fornecimento de vale-transporte podem ser deduzidas da base de cálculo da retenção.
Isso está em conformidade com a Lei nº 4.321, 1976 para a alimentação e a Lei nº 7.418, 1985 e o Decreto nº 95, 247, 1987 para o Vale Transporte. Quando não houver previsão contratual de fornecimento de material ou uso de equipamento, a base de cálculo da retenção será o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços. Mesmo que haja discriminação de valores nessas documentações, se o uso do equipamento não for inerente ao serviço, a base de cálculo será o valor bruto. Se não houver discriminação de valores na nota fiscal, fatura ou recibo, a base de cálculo também será o valor bruto, mesmo que haja previsão contratual de fornecimento de material ou uso de equipamento. Para que haja redução na base de cálculo da retenção, é necessário que o contrato preveja o fornecimento de materiais ou equipamentos, exceto equipamentos manuais, que não haja discriminação de valores no contrato e que os valores relativos a materiais ou equipamentos estejam discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo.